Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Meus amigos, hoje a gente vai conversar sobre um tema espinhoso aqui, muito polêmico. A gente vai falar de um assunto que, além disso tudo que eu adjetivei, é muito sério também. Não que os outros não sejam, mas impacta a vida de fato de muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente os americanos. Só que a gente também já teve ocorrências aqui no Brasil e esse debate vai e volta em alguns momentos. Se você lembrar do caso lá da cidade de Suzano, a sua cabeça já vai enxergar o caminho para o qual eu estou tentando te levar. Semana passada a gente teve mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos, dessa vez lá no sul do Texas. Dezenas de crianças acabaram morrendo no tiroteio, já é considerado um dos maiores dos últimos 10 anos. Com todos esses ganchos e esses contextos, a gente trouxe o nosso professor Pontes, que além de professor é cientista, pesquisador quantitativo, para trazer evidência científica sobre o assunto, já que esse é um tópico bem quente no Brasil, com boa parte da população querendo ter mais acesso a armas, enquanto que uma outra parte da população defende que não se deve caminhar para trás com relação ao que foi decidido pelo Estatuto do Desarmamento lá em 2003, porque o índice de mortes violentas de armas de fogo foi reduzido. Então vamos lá, porque assunto não vai faltar. Pontes, tema relevante demais, cara. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a galera toda aí da TC Rádio que está aqui ouvindo. É um assunto realmente bem importante de se falar e de se olhar com evidências científicas, olhar com dados e não com o nosso coração, ou seja lá qual órgão do corpo você use para pensar sobre esse assunto. Mais razão, menos emoção. Exato. Mas antes de entrar nesse assunto, Léo, eu queria falar daquele outro assunto importante que a gente combinou ontem no WhatsApp. Diga. Aquele lá da mancha. Diga. Vamos lá? Vai. Posso mesmo? Você levanta, eu corto. O que você quer falar? Pô, Bruno. Oi? Tu me entregou, não foi? Como assim? A pegadinha que eu ia fazer com ele, pô. Não, aí. Tá doido? Tô sabendo não, meu. Câmera escondida com o Silvio Santos. Eu não tô sabendo de nada. Ah, safado, me entregou. Olha aí. Mas... Não, eu ia fazer uma pegadinha dizendo que eu ia falar daquele assunto que você achou melhor não falar aqui. E aí eu tinha combinado com o Bruno pra ele apertar um botãozinho. Aqui, ó. É esse aí? É. Tá certo. Mas você me ferrou, que aí você disse... Vai, fala aí, pô. Se eu falar e der problema... Não, eu já, dos bastidores eu já te falei o que eu penso. Se você quiser falar no ar, a gente fala no ar. Eu vou falar sobre problema. isso sozinho, sem ninguém se comprometer e ser cancelado. Só eu serei cancelado se eventualmente for o caso. À vontade, Pontes. Mas pra gente falar agora, mergulhar na questão das armas e até pra aquecer, eu acho importante você destacar algumas questões relacionadas à metodologia científica em cima do que você está colocando para o uso das armas ou o acesso da população às armas. Você foi muito preciso. Esse é um tema que, por se tratar de violência e de vulnerabilidade, essencialmente do medo, essa palavra-chave para a gente entender a humanidade, é uma questão que costuma ser temperada muito mais com a emoção do que com a razão. Você vai temperar a discussão com a razão aqui. E esse é um assunto que, de fato, a gente não tem como olhar só do ponto de vista da racionalidade pura. Porque nem dados suficientes a gente tem para tomar decisão 100% racional, né? Só que, por outro lado, com os dados que nós temos, nós podemos analisar e fazer uma crítica à metodologia, olhar um monte de estudos diferentes que abordaram os dados de formas diferentes para chegar a alguma conclusão. E as políticas públicas do mundo inteiro deveriam ser baseadas em dados, né? Baseado nisso aí. Infelizmente, o que a gente vê na maior parte são políticas públicas baseadas em evidências terraplanistas. E um ponto importante para a gente fazer essa introdução é com relação à crítica de Lucas. Não sei se todos vocês já ouviram falar nisso aí. Quem já ouviu falar no chat, comenta aí. A crítica de Lucas, em resumo, ela diz, no geral, que é uma ingenuidade muito grande da gente querer tomar decisão apenas baseado em dados do passado, em dados históricos. Muita coisa muda ao longo do tempo, então os dados passados às vezes não servem mais para muita coisa. Apesar de eles serem úteis, mas eles não são definitivos, né? Eles não têm durabilidade para sempre. Por exemplo, eu anotei aqui alguns exemplos para falar. A proibição do álcool nos Estados Unidos aumentou a violência e a criminalidade. Será que a galera dos Estados Unidos está bebendo, tomando muita cachaça? Vamos proibir de novo aí. Mas e o que aconteceu na década de 30 ou 20? Acho que 20, né? 20 para 30. O que aconteceu lá naquela época vai se repetir? Talvez não. Eu acho que é muito provável que se repita, mas talvez não, porque a situação hoje é diferente.
Você está dizendo, a fotografia do passado, ela não tem que ser vista ou considerada imbatível para se decidir sobre o futuro, embora ela tenha uma análise comparativa que não pode ser desprezada. Isso, exato. A gente não pode negligenciar o passado, nem apagar o passado, mas a gente também não pode assumir que o que aconteceu lá vai acontecer exatamente aqui de novo. E aí eu pego o ponto aí do Estatuto do Desarmamento. Se a gente olhar para os dados puros, a gente consegue ver que, de fato, de 2003 para cá, aparentemente o número de mortes violentas ali com arma de fogo diminuiu. Só que por que essas mortes reduziram? Será que foi o Estatuto do Desarmamento puro? Eu gosto sempre de pensar no porquê das coisas. Eu nunca olho uma coisa, um número, e eu vejo, eita, que legal isso aí. Eu sempre penso no porquê daquilo ter acontecido. Porque são vários porquês. Exato. Não é um porquê só. É um número que traduz uma complexidade de... Exato. Um número sozinho é só um número. Eu sempre digo isso. Eu dava aula de métodos quantitativos na universidade, no mestrado e doutorado. E eu sempre falava isso. Um número sozinho é só um número. Um número sozinho não me ajuda em nada, eu preciso do contexto. E aí, por exemplo, será que houve mais espaço para discussão do assunto e conscientização das pessoas? E, não vai sair matando as pessoas no meio da rua, não é faroeste aqui. Pode ser que depois do Estatuto do Desarmamento a gente tenha tido um evento de mais conscientização, mais divulgação de que não é legal matar as pessoas na rua, e isso pode ter ajudado a reduzir o número de mortes, independente de se a gente tivesse o desarmamento. Pode ser que tivesse acontecido isso, não sei, nunca saberei. Mas fica esse questionamento. Será que com menos gente armada os marginais tiveram que usar menos força bruta? Então, existem vários porquês aí para a gente entender. Nesse momento, eu não estou defendendo nem o armamento, nem o desarmamento. Estou só apresentando aqui algumas interrogações para aquecer as turbinas e a gente pensar melhor, mais racionalmente, nas evidências que eu vou comentar daqui a pouco. Não, e se eu puder provocar no bom sentido o debate, não você, também há uma corrente muito forte na esquina que sugere que facções criminosas conseguiram, inclusive quase que institucionalmente, ocupar um espaço que o Estado não ocupa. E por terem conseguido se acomodar num espaço que o Estado não conseguiu ocupar, também conseguiram manejar melhor administrativamente os seus dia-a-dias, aqui no plural, e com isso também se traduziu em menores confrontações, etc. Então também eu já ouvi muito personagem, voz relevante de segurança pública, sugerindo isso. E aí o tamanho da complexidade. Ó a bucha da discussão em que a gente está entrando. Você tem um emaranhado muito complexo de ingredientes que se conversam, se interceptam e acabam levando a alguns números que isolados não dizem nada. Né? Tem que ter o proceder, né? Tem que seguir o proceder. O proceder é a constituição deles. É o que eles chamam de o lado certo da vida errada, né? O cara tá na vida errada, mas por outro lado ele tá ali defendendo a área dele, porque se tiver um monte de assalto, tiver um monte de morte e tal, a polícia vai chegar e vai ferrar o negócio do cara. Exato, quer dizer, ele precisa organizar, né? Isso. Agora, vamos trazer o Bruno Ascenso para a discussão, para a gente levar o papo para os Estados Unidos, que foi um país muito visitado, teoricamente, pelo Pontes para essa conversa de agora. Diga, Bruno. Exatamente. Pontes, muito bom dia para você. A gente sabe que os Estados Unidos é o país que provavelmente mais tem tiroteios em massa no mundo todo. Entre 1998 e o ano de 2019, por exemplo, foram 101 tiroteios em massa contra 8 da segunda colocada nesse índice, nesse indicador, que foi a França. Ainda assim, os Estados Unidos perdem para o Brasil quando a gente vai tratar no número de homicídios. O Brasil, inclusive, segundo um estudo da Global Mortality from Firearms, a média de 1990 a 2016, cerca de 43.200 mortes contra 37.200 mortes do Brasil para os Estados Unidos, ou seja, 16% a mais. A regulamentação e o acesso às armas poderiam já ajudar os Estados Unidos a combaterem esse problema, na sua opinião, Pontes? Boa. Esse é um ponto que é muito relevante, principalmente quando a gente vê um evento como o da semana passada, né? O pessoal vai, eu quero ter arma, não sei o quê, eu quero me proteger, mas não necessariamente isso vai funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que não. Eu vou trazer alguns dados aqui. Antes de entrar nesse ponto específico, eu estava pesquisando sobre evidências científicas, né, de estatísticas de população armada, desarmada, violência, etc., e tem uma discussão que eu já tinha visto, só que eu nunca dei muita bola a ela. E parece que é uma discussão bem maior do que eu imaginava. E tem algumas pesquisas sobre isso. Professores armados na sala de aula. Existe uma linha de pensamento que diz que se os professores estiverem armados na sala de aula,
e vier um atirador desse, se for de fuzil de longe não dá para pegar, mas às vezes eles entram, né, na escola e tal. Então os professores estando armados, eles poderiam se defender e defender os seus alunos. As evidências científicas sobre isso são muito misturadas, porque não tem tanto dado para testar. Tem uma linha que diz que sim, outra que diz que não, mas o fato é que se por acaso a política pública for no direcionamento disso, de que os professores têm que estar armados em sala de aula, isso só funcionaria se tivesse um treinamento bem efetivo para que o professor use. Porque não adianta você ter uma arma e não saber atirar. Não, fora, assim, é uma conta que para mim é difícil de projetar. Eu não consigo imaginar a cena de um professor manipulando uma arma em sala de aula, que combina com qualquer coisa menos com isso, né, com armamento, e muito menos topando esse tipo de coisa. Pode ser inocência da minha parte, mas eu não consigo projetar um ambiente como o da educação se curvando a um treinamento de ostensividade como esse, ainda que seja por uma finalidade, digamos, legítima que você está colocando aqui, de defesa, inclusive dos alunos, no caso de eventuais invasões e tal. Então, é difícil esse exercício de projeção, para mim e imagino que para nossa audiência. Hoje, eu vivendo aqui no Brasil, com a experiência que eu tenho de sala de aula em universidade pública e particular, e escola particular, eu já fui professor de escola também, eu acho que eu não precisaria, mas eu tenho visto várias histórias aí de professores sendo agredidos e tal. Eu não duvidaria que esse discurso comece a crescer aqui no Brasil, dependendo do crescimento de violência contra professores e alunos, isso possa escalar. Só que o Brasil é um país muito mais pacífico do que nos Estados Unidos, né? Então, não sei, vamos ver aí. Eu acho que aqui no Brasil é mais difícil disso acontecer. Lá nos Estados Unidos eu acho que é mais provável. A galera tem uma cultura bem mais armamentista do que a gente aqui. E entrando agora, né, na parte da regulamentação, eu trouxe dados eu li um monte de pesquisa, mas eu resolvi focar só em uma. Léo sempre me diz, menos é mais, Pontes, menos é mais. Aí beleza, menos é mais. Eu fico querendo trazer 300 artigos, evidência de 300 artigos aqui, eu escolhi um para trazer aqui. Eu vou colocar os links nas minhas redes sociais para quem quiser ter acesso ao artigo completo. Então, nesse artigo que eu vou comentar aqui os dados sobre regulamentação, eles trabalham com duas variáveis que determinariam ali a propensão de um Estado ser mais violento que outro e ter mais ataques de tiros em massa. Eles olham a permissividade do Estado e o nível de população armada. Aí a permissividade é baseado num anuário que tem de um pessoal de direito que trabalha com isso, para ajudar os viajantes ali que viajam com armas, para eles saberem onde é que eles podem ir com as armas deles e tal. A nota vai de 0 a 100. 0 não admite armas e 100 totalmente permissivo ao uso de armas. E aqui já fica a minha primeira crítica ao estudo. Esse ranking, né, esse índice de permissividade, ele não foi testado cientificamente, né? Então não foi validado. Então isso aqui já pode trazer algum viés aqui para a pesquisa. O que é tiroteio em massa que eles consideraram? No mínimo 4 pessoas morreram, sem contar com o atirador, né? E aí eles separaram também os tiroteios entre domésticos e não domésticos. Doméstico é com pessoas da família e tal. Você vai lá e atira todo mundo tá na sua casa. Isso é um doméstico. Aí você vai e atira em todo mundo numa escola. Isso aí é um não doméstico. O que mais aqui? Flórida foi excluída porque não tem dados. E aí, quais são os destaques que eu quero trazer? Léo Pinheiro, você pode colocar aí uma imagem que é um infográfico que está em inglês. Olha aí. Não, esse aí mostra... Vou fazer um comentário rápido sobre esse. Esse aí, ele mostra uma previsão, é uma pesquisa aqui do Brasil, mostra uma previsão do índice aí de fatalidades, né, com armas de fogo, se não tivesse tido o Estatuto do Desarmamento. Só que isso aqui tem um monte de limitação também, eu não vou comentar aqui em detalhe, porque não dá tempo. Mas eu mando o link para vocês. O outro, Léo, é um infográfico que tem um mapa dos Estados Unidos, aí. Boa. Então vamos lá. Eu vou comentando aí algumas coisas e o Levati vai me ajudando também a mostrar no gráfico, que ele é melhor do que eu nisso aí. Diga lá. Aí vamos lá. Resultados. Eles usaram uma técnica estatística chamada de análise de regressão. E aí o que é que esses resultados da pesquisa mostram? Um aumento de 10 pontos na nota de permissividade, lembrando que ela vai de 0 a 100, né? Então, um aumento de 10 pontos, o Estado tinha nota 20, passou para 30, isso geraria uma expectativa de aumento de 11,50% nas taxas de tiroteio em massa, certo?
um gráfico, vocês podem ver aí o gráfico, o mapa dos Estados Unidos, né? Tem uma parte que é mais vermelha, outra parte que é mais azul. Quanto mais vermelho ou roxo, é porque o estado é mais permissivo, certo? É mais próximo de 100. E quanto mais próximo de 0, ele fica mais azul, porque o estado ele não permite muito armamento, ele tem muito mais restrição. E aí já um complemento nessa altura, Pontes, é que fica muito claro o contraste de acesso e de nível de armamento com essa permissividade. Você vê que os estados em que a cor mais azulada predomina tem uma arminha bem menor, que na escala registra menor armamento nas mãos da população. E o oposto se aplica à linha mais roxa, avermelhada, em que você tem mais armas. Me parece que o extremo sul, ali mais para leste dos Estados Unidos, tem até um peso maior de armamento, ali na parte sul, leste, né, ou sudeste dos Estados Unidos. Bom, e aí o que você depreendeu desse gráfico? Isso, então quanto maior for a permissividade, ou seja, quanto mais roxo ou vermelho for, é roxo ou vermelho? Você acha que é roxo? Ou um roxo-vermelho. Quanto mais roxo-vermelho for e quanto maior for a arminha, ou seja, mais permissividade, mais população armada, você vai ter mais eventos de tiroteio em massa. E a cada 10 pontos que você aumenta na permissividade, você aumenta aí 11,5 pontos percentuais a taxa de tiroteio em massa. E um aumento de 10% na taxa de posse, né, de armamento, o impacto é ainda maior, 35% de aumento na taxa de tiroteio em massa, certo? Quanto mais população armada, maior é a chance de ter tiroteio em massa. No final das contas, os dados mostram que os estados mais permissivos e com mais gente armada tem mais tiroteio em massa. Só que existem algumas críticas a essa metodologia. Isso aqui é o que a gente poderia pensar no geral, né? Na verdade, eu tenho minha opinião específica sobre isso, eu vou comentar no final, se der tempo aqui. Mas com relação à metodologia, eu trouxe algumas críticas. Eles criam o que a gente chama de variável dummy para permissividade, né? É 0 ou 1. Variável dummy é isso. Então, estados permissivos acima de 50%, acima de 50% naquele ranking. Estados que não são permissivos abaixo de 50%. Eu, particularmente, exploraria esses dados de outra forma. Eu não exploraria de forma binária. Eu exploraria a distribuição toda do negócio. Eu acho que dá para extrair muito mais informação. Pode ser até que os resultados mudem totalmente, até, inclusive. Eu anotei até para mandar um e-mail para os autores, para ver se eles me mandam esses dados brutos para eu fazer uns testes aqui. Eles usaram as variáveis de controle. Se puder voltar no gráfico aí, Léo. As variáveis de controle, bota ele maior, como são uns quadrinhos aqui que estão embaixo, ó. De lado dessa bolinha azul, que tem 11,5, ele está dizendo aí, models were adjusted for. Os modelos foram ajustados pela renda da família, a taxa de desemprego, pelo percentual no estado de mulheres que são chefes de família, né? Pela percentual de pobreza, por percentual de pessoas brancas e o percentual de pessoas que se formaram no ensino médio. Faço uma pergunta aí para vocês do chat e para você, Léo. Tu acha que essas variáveis aí são suficientes para controlar o que a gente usa tentar deixar o efeito isolado da variável que a gente quer testar, que é a permissividade? Tu acha que essas variáveis que foram citadas, elas são suficientes para tirar todo o efeito de... Eu sinceramente não me habilito a cravar isso. Eu tendo a achar que não. Eu acho que são variáveis insuficientes, dada a complexidade do tema. São bem insuficientes. Eu, por exemplo, acho que uma variável muito importante que foi omitida aí é o perfil das pessoas que se engajam em tiroteios em massa. Acho que deveria ter variáveis demográficas aí que tentassem... E tem pesquisa, eu ia trazer também, mas ia ficar muita coisa. Mas tem pesquisa que traça o perfil das pessoas que se engajam em tiroteios em massa. Então, acho que eles poderiam ter controlado melhor isso aí. Pode ser, inclusive, que os estados que parecem ser mais seguros, eles, na verdade, não são os mais seguros. Pode ser, dependendo da análise dos dados aí que a gente tiver. Muito bem. Seria legal se eles tivessem testado a variação da permissividade, por exemplo. Se o estado tinha ranking em 50, passou para 40. Reduz ou não? Já está ali impregnado na cultura do estado. Ou se aumentar, o que é que acontece? Então tem várias coisas aí que eles não exploraram. Causalidade reversa, por exemplo. É muito importante a causalidade reversa. Será que esses estados que são mais permissivos e tem gente com mais posse de arma, é porque as pessoas se sentem menos seguras porque tem mais tiroteio em massa? Ou será que tem mais tiroteio em massa porque as pessoas estão mais armadas e o estado é mais permissivo? Eles não testaram isso. Pode ser que exista uma causalidade reversa que não foi testada.
Bom, o nosso Felipe Pontes, eu acho que no fundo mais aqueceu e botou a bola para rolar do que trouxe qualquer tipo de conclusão, o que é muito mais estratégico, já que é um tema muito complexo. Agora, Pontes, amarrando as várias questões que você levantou aqui, qual que é a mensagem final que você passa com essa pauta que você elencou para a conversa de hoje? Beleza. Antes da mensagem final, eu vou dar minha opinião, para não dizerem que eu sou isentão. Eu, Felipe, acho que as pessoas devem ter acesso a armas, desde que elas se enquadrem nas características de pessoas que podem ter acesso a armas. Eu acho que deve ter teste psicotécnico, um monte de teste psicotécnico, como se fosse Detran. O cara fazer eventualmente testes para ver se ele tem condições de ter uma arma. Eu gostaria de ter algumas armas, eu gostaria de ter um fuzil também. Vai que a gente tem um apocalipse zumbi, como é que eu vou me defender? Então, eu acho que eu defendo a liberdade no geral, desde que não interfira na liberdade dos outros, né? Então, para ter arma, a pessoa tem que ter um psicológico e o treinamento adequado para poder ter a arma. E a mensagem final, eu vou, na verdade, trazer uma mensagem que não é minha, de um professor meu, o professor Luiz Renato Regis de Lima, é um dos melhores econometristas que a gente tem no mundo hoje, professor da Universidade do Tennessee. E ele disse o seguinte, que esse debate ele deve ser feito baseado em perguntas sérias. E aí ele trouxe algumas perguntas que ele diz que são perguntas sérias aí que a gente poderia seguir. Eu vou ler. Se armas de fogo não aumentam a segurança, por que o atirador que matou dezenas de pessoas em Las Vegas não praticou o mesmo crime dentro de um clube de proprietários de rifles? A gente tem alguma ideia de resposta sobre isso, mas a política pública está direcionada para responder essa pergunta, porque a maioria desses tiroteios ocorre em escolas ou lugares onde a maioria das pessoas se encontra desarmada. Por que nos Estados Unidos não tiveram coragem de invadir a Coreia do Norte, detentora de bombas atômicas, mas foi capaz de invadir o Iraque, país não detentor de armas nucleares? Por que os palestinos não ousam invadir Israel, país com alto poder bélico? E aí o professor ainda finaliza. Isso é um texto antigo dele, 2017, que ele fala sobre essa questão de armas. Ele finaliza assim: essa lógica foi desenvolvida num jogo conhecido como Stick and Carrots, o qual é usado em economia para entender a existência de cooperação entre potenciais oponentes através de um sistema de incentivo baseado na punição e na recompensa. Então, essa discussão ela tem que ser levada para responder esse tipo de pergunta. E não baseado em coisas que as pessoas tiram das suas próprias cabeças. No Twitter e no Instagram, sem nem saber minha opinião, recebi um monte de xingamento. Essa galera não tem a menor condição de ter arma. Desculpa, vocês não têm condição nenhuma de ter arma. Então, tem que ser levada a sério essa discussão antes de ser tomada qualquer decisão e qualquer política pública seja estabelecida. 11h42, e você aí do outro lado refletindo, concordando, discordando dos pontos que o Pontes trouxe aqui e da visão de mundo que ele apresentou e colocou na mesa aqui. O fato é que essa é uma discussão que é sempre importante de se colocar mais pelo ângulo da razão do que pelo ângulo da emoção. E alguns dos comentários que eu vi aqui foram desde questões estruturais brasileiras de educação e saneamento, pautas que deveriam já ter sido superadas e nem estas foram antes de uma como essa que a gente está comentando, até mesmo outras linhas que entendem que sim, esse acesso às armas é um caminho atendendo a vários pré-requisitos e algumas moderações. Obrigado pela audiência de vocês, pelos comentários no chat. Ponto, super obrigado também. A gente volta a conversar na semana que vem. Não sei se com mais polêmica do que foi essa conversa ou com menos. Vou pensar em outro assunto aí polêmico. Putz, vida. O Pontes vai dobrando a polêmica a cada participação, né, Pontes? Só não sou mais polêmico porque Léo fica me protegendo aqui, pô. Ai, meu Deus. Pontes, obrigado. Boa semana pra você. Valeu, até a próxima. Galera. Falou. Tamo junto.